Olá, dando prosseguimento às nossas aulas, hoje a gente vai para a nossa aula de número 18 e nós vamos falar sobre sinais de repetição e abreviaturas, quiálteras, andamentos, metrônomo e sinais de intensidade. São assuntos mais tranquilos, mas eu vou passar um pouquinho mais rápido por eles, tirar algumas dúvidas, mas eu peço que vocês leiam com calma em casa, no material, né? E vejam que tem alguns detalhes às vezes que passam despercebido e podem cair em provas, em concursos, às vezes assim, bem literalmente mesmo, do que está, principalmente as provas da ESA, costumam ser bem literais no que a Maria de Priori coloca. Então vamos lá? Primeiro a gente vai falar sobre os sinais de repetição e os sinais de abreviatura. Então aqui na Maria de Priori, ela fala que os sinais de repetição, os principais sinais para determinar a repetição de um trecho de música são o da capo, o ritornelo e as expressões primeira e segunda vez. O da capo, vocês já devem ter visto muito no final da música escrito DC. DC é a abreviatura da capo. Da capo, em tradução, é do princípio ou da cabeça. Da capo, da cabeça. Vocês veem bastante na banda o regente colocando a mão, né, apontando para a cabeça. Justamente para fazer alusão a esse da capa, né, esse DC. Aqui fala DC. O da capa só é usado para repetir um trecho mais ou menos longo. Também se usa o da capa com as seguintes variantes: da capa ao S, que a gente chama, né, o S, mas o nome dele mesmo, verdadeiro, é segno. Então seria da capo ao segno, mas a gente geralmente fala na banda da capo ao S. Se vocês quiserem começar a criar o hábito de falar corretamente, então gravem que o S se chama segno. Então ele sempre indica voltar ao lugar onde se encontra o sinal segno e terminando onde estiver a palavra fim. Então o que a gente sempre fala, né, é retorno ao S. Temos ainda o sinal chamado sinal de salto, quase sempre usado em combinação com o da capo. Esse sinal também de salto, ele costuma às vezes escrito tu coda ou coda. O coda e sinal de salto seria o sinal de salto. Então, o coda, às vezes então numa música vai estar escrito do segno ao coda, é o tu coda. Então esse coda é a mesma coisa que esse sinal de salto que a gente costuma chamar na banda de salto de ó. Então a gente abrevia, né? Simplifica na banda, a gente fala, chama o segno de S e o sinal de salto ou coda de O. O ritornelo vocês conhecem bastante, né? Não é retornelo, talvez brasileirado, depois eu vou dar uma olhadinha em outros materiais, mas no italiano é ritornelo, que esse sinal vocês estão acostumados, que é a barra dupla, né? Com os dois pontinhos aqui. O lado que ele está virado aqui indica para que lado ele vai retornar. Quando aparece o ritornelo assim no começo de um trecho de música, não tem necessidade de colocar o ritornelo aqui. Já indica que vai voltar. Só tem o único lugar que tem para voltar é no começo. Então o ritornelo pode ser duplo, né? Determinando a repetição parcelada do trecho, né? Que é quando os trechos vão tendo retornelo em vários trechos, e pode ser, por exemplo, quando é o trecho menor da música, ou a música é bem simples, pode, em vez de colocar da capo, colocar lá no final da música, e esse então seria o ritornelo, e a intenção é que você execute o trecho pelo menos duas vezes, né? E as expressões de primeira e segunda vez servem para a gente fazer aquele salto, né? Quando a gente quer que o trecho termine de uma forma diferente, né? O autor quer que termine de uma forma diferente, ele não quer copiar, né? Escrever tudo de novo aquele trecho só para modificar um compasso, aí um ou dois compassos ou mais, né? Então tem-se esse costume de usar a primeira e segunda vez, que é o sinal de salto, né? Temos retornelo, voltamos lá no outro sinal de retornelo, ou nesse caso aqui, volta no começo da música, e quando faz essa segunda vez,
essa segunda repete uma vez, a gente pula a casa da primeira vez e vai direto para a segunda vez. Isso simplifica, para a gente não ficar, para a música não ficar muito longa, a partitura não ficar comprida, né? Os sinais de abreviatura mais comuns, que a Maria de Priori traz aqui, são esses que vocês devem ter visto principalmente em cópias feitas à mão. As cópias feitas a computador, as pessoas têm usado bastante, têm evitado bastante, pelo menos nas músicas de banda, né? Mas ainda pode aparecer. O que acontece? Para que servem essas abreviaturas? Quando a pessoa está copiando, copista de partitura, espero que vocês tenham um dia experiência de copiar partitura, vocês vão ver que às vezes é chato ficar repetindo a mesma nota várias vezes e às vezes precisa de ganhar tempo, né? E a abreviatura é para isso e também às vezes pode facilitar a leitura. Por exemplo, a gente tem uma abreviatura aqui, ó, que são esses pontinhos. Olha, você tem a nota que é uma semibreve e esses pontinhos indicam que essa nota vai ser dividida pela quantidade de pontinhos que tem aqui, 4 tempos. Então, se a gente tem uma semibreve, a gente vai dividir ela em 4 semínimas. Esse outro sinal aqui, ó, que está vendo que é um travessão aqui, ele vai indicar, olha, ele tem dois exemplos. Ele vai indicar que a figura vai ser dividida em colcheias. Então, se você tem uma semínima, você faz o corte, vai ser dividido em 2 colcheias. Se você tem uma mínima, que vale o dobro da semínima, então você vai ter uma divisão com esse traço de 4 colcheias. Uma forma de lembrar é só lembrar que esse cortinho representa a haste, ou a bandeirola, né? A colcheia só tem uma dessa barra, né? E a semicolcheia tem 2. Então, quando você tem 2 desses traços atravessando a nota, quer dizer que essa nota então vai ser dividida em semicolcheias e vai ser equivalente, né, ao valor, né, vai ser o valor equivalente da figura, né? Se a gente tem uma semínima com 2 cortes e a gente precisa de semicolcheias, então a gente vai fazer a conta. Quantas semicolcheias a gente precisa para ter o mesmo valor de uma semínima. A próxima abreviatura é bem comum, eu acho que eu já devo ter visto em alguma cópia de partitura de piano brasileira, não me recordo muito bem, mas é bem pouco usual também e quer dizer que você vai repetir, né, a sequência aqui, né, em 4, quer dizer que as 2 semicolcheias aqui branquinhas, elas representam uma repetição, né, olha, são Dó, Sol, então você vai fazer esse Dó, Sol 2 vezes, né, são as 4 colcheias, Dó, Sol, Dó, Sol. Não é uma abreviatura tão utilizada porque ela não abrevia tanto quanto as outras, né, e vai ter a mesma coisa, ó, com a semicolcheia, aí a semicolcheia já vai ocupar mais espaços, olha, aqui já abreviou bem mais. Você tem um Lafa, indica que o compasso inteiro aqui, ó, se está em Lafa e não tem mais nada escrito nesse compasso, quer dizer que o compasso inteiro vai ser preenchido de semicolcheias, fazendo alternando as notas Lá e Fá. Outro sinal, esse aqui aparece bastante, é o sinal de cópia, de repetir as notas anteriores, né? Por exemplo, a gente tem aqui as 4 notas, a gente tem esse tracinho aqui, quer dizer que ele vai completar, esse compasso vai ser completado com as mesmas notas que apareceram antes, né, com a mesma sequência de notas da outra metade do tempo do compasso, né. Você tem Sol, Lá, Sol, Mi, olha aqui, dando exemplo, repetiu para preencher o restante do compasso. Eu não entendi o que você está fazendo aqui, mas tudo bem. Prosseguindo. Tá. Tem um exemplo. Isso, está cortado. Vocês viram que tinha esse compasso aqui, estava desenhado lá anteriormente. E a gente tem esse sinal aqui, cortado com os 2 pontinhos. Ele indica que a gente vai repetir o compasso anterior.
Você viu, quando só tem um traço sem os dois pontinhos, a gente repete só aqueles tempos dentro do compasso. Quando tem ele sozinho dentro do compasso e os dois pontos, a gente vai repetir o compasso anterior inteiro. Quando aparece mais um traço aqui, ou cortado, vai aparecer além desses dois pontos mais um traço aqui cortado, e muitas vezes escrito alguma numeração em cima, quer dizer que o compasso, às vezes vem também outro detalhe, né? Vem cortado, né? Vem atravessando uma barra dupla, como se estivesse preenchendo dois compassos. Isso quer dizer que a gente vai repetir os dois últimos compassos. Aqui a Maria de Priori não dá esse exemplo, mas é bem comum também. Prosseguir. A gente vai entrar agora no que a gente chama de quiálteras. Vocês devem ter visto algumas vezes as quiálteras ganhar alguns nomes. Alguns autores não gostam, né? Alguns professores não gostam de nomear as quiálteras justamente para não confundir. Porque, eu vou explicar um pouco mais na frente, mas quando você fala quiáltera, você fala geral de todos os tipos de subdivisões, né, de quiálteras, né? Seja de 3 notas, de 5 notas, 7 notas, 6 notas e assim por diante. Então, a quiáltera, ela é aquela figura, né, vamos falar do jeito que ela está falando assim. Quando as unidades de tempo de compasso são subdivididas em grupos de notas e esses grupos são alterados na quantidade de notas que os compõem, tomam o nome de quiálteras. Não ficou muito claro, não, né? Mas provavelmente em questões de prova cai do jeitinho que está escrito aqui, o que confunde a gente um pouquinho. Mas como a gente está acostumado a explicar na banda, a quiáltera acontece quando a gente inclui uma nota ou mais notas, né, num tempo que deveriam ser só de 2 notas, ou só de 3 notas, ou só de 4 notas, e a gente acrescenta algumas notas. E essa nota não pode fugir ao valor, né, do tempo do compasso. Então, por exemplo, num tempo que deveria ser de 2 colcheias, a gente coloca mais uma colcheia, coloca o sinal do 3, e essas 3 notas aqui têm que caber, ser subdivididas dentro do tempo que deveria ser para 2 colcheias. Então a gente tem 3 colcheias executadas no tempo de 2. Então isso dá uma quebra na divisão. Por exemplo, se for pensar em matematizar isso, vai ficar um pouquinho mais complicado. Mas seria subdividir esse tempo das 2 colcheias, meio, nas 3 figuras, né? A gente tem aqui um outro exemplo que é com uma quiáltera de 5 notas. A gente tem um tempo normal aqui, né, comum, com as 4 notas, né, os 4 semicolcheias ocupando esse tempo, e a gente acrescenta uma clandestina aqui, uma quinta, né, uma quinta nota. Aqui está mostrando só as notas regente, na grave de sol, mas pode ser com qualquer nota, viu? Não importa. Desde que esteja ligadinho aqui com as hastes aqui certinhas, com os travessões, né? E o símbolo dizendo quantas notas, né, tem nessa quiáltera, né? Então vocês vão ver alguns exemplos, ó. Eu vou passar um pouquinho mais rápido. Então a gente vê que tem esses números. Aí tem uma forma também de facilitar, né, para mostrar quais são as notas que fazem parte da quiáltera. Você pode colocar esses sinais, né? Isso aqui não é uma ligadura, apesar de ser curvado, mas só para ajudar a indicar quais notas estão dentro do grupo, que é o grupo de quiáltera. Aqui tem uns outros exemplos, mas eu acho que eu vou deixar para vocês olharem. Mas aqui, só para vocês verem que existem quiálteras de 5 notas, de 7 notas, de 9 notas, de 10 notas. E aqui tem mais umas especificidades, eu acho interessante falar então. Nomeei assim, então, quiálteras aumentativas quando a gente coloca
insere notas a mais, onde deveria ser uma quantidade de nota menor, a gente vai lá e acrescenta mais notas, a gente acrescenta notas. E é diminutiva quando a gente retira notas, então também acontece o inverso. Isso é bem raro de se ver, mas pode acontecer. Então aqui no caso do compasso 6/8, né, composto, num tempo do compasso 6/8, a gente teria, né, transformando, né, um binário composto, a gente teria 3 colcheias, mas a gente pode usar esse efeito de que a alter é diminutiva e retirar, suprimir uma nota e indicar, né, que é uma que é alter de 2 e esse tempo passa então a ser ocupado apenas por 2 colcheias e não por 3. Isso só vale para o conjunto, grupo de notas que está marcado aqui com o número. E se tiver a ajuda de um sinal aqui indicando, mas às vezes pode estar só com o número mesmo. Só vale para esse grupo que tiver com essa característica, né, com o desenho. Não prossegue para não vai para outras notas lá para frente, né? Então, aqui tem outros exemplos de que alturas diminutivas. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu estava falando, é que é bem comum algumas pessoas nomearem, por exemplo, aqui a altera de 3 de tercina. E tem muita gente que fala que isso é errado. Às vezes eu prefiro falar de que altera, porque quando você fala tercina, as pessoas só pensam que existe só que altera de 3, porque é a mais comum, pelo menos nas músicas da banda. E quando você fala que altera, você lembra que tem muito mais do que alteras de 3, e às vezes você fala que altera com uma pessoa que está acostumada a ouvir a palavra tercina e a pessoa fica boiando, não entende o que é que altera. Mas alguns, pelo menos o Bormio aqui, traz que existem mesmo formas, né, em vários idiomas, de nomear essas notas com esses grupos de notas de acordo com a quantidade. Então, por exemplo, ele classifica, né, conceitua que alteras como grupos de notas empregados com maior ou menor valor do que normalmente representam. São grupos de valores que aparecem modificando a proporção estabelecida pela subdivisão de valores. Então, aqui ele dá o exemplo. 3 quialteras ou tercina é o conjunto de 3 valores iguais que valem por 2 da mesma espécie. Então, se vocês quiserem entender melhor, né, algumas coisas, aprofundar mais, talvez o Borromeo pode ser mais didático em alguns pontos. A Maria de Prioli tem a tendência de ser bem mais objetiva com algumas coisas, e a gente está trabalhando precisamos atualizar nossa bibliografia. A gente está trabalhando com um volume, uma edição dos livros de Maria de Prioli bem antigo. A gente está precisando, assim que possível, atualizar, né? Provavelmente tem algumas revisões das edições da Maria de Prioli e desse próprio Bormio também, que está um pouquinho ultrapassado. Então, continuando. Então, aqui vocês vão ver que em italiano a gente tem, que é geralmente o que a gente usa, né, no Brasil como referência de música, a gente tem então as quialteras de 3 notas chamadas de tercina ou tripleta. 2 notas duina ou duoleta. 4 notas quartina ou quaroleta. 5 notas quintina ou quintupleta. Sextina ou sestima de 6 notas. Septina ou septimole. Não sei falar isso em italiano. Mas vocês veem que é bem estranho, né, se a gente falar duína, tercina, quartina, quintina, sextina, septina. Então vai aparecer de 9, eu não sei nem como teria o nome, né? Mas aqui também tem os exemplos em outros idiomas. Duplé, duolé, duplet. Eu não sei falar em todas essas línguas, tudo bem. Mas vamos prosseguir. É só uma curiosidade para vocês. E prosseguindo aqui, a aula está ficando mais longa do que eu esperava. Nos andamentos vão fazer a diferença. Andamento e ritmo tem uma diferença, né, gente? Ritmo é a subdivisão dos valores da nota e andamento é a velocidade que se executa a música, que se leva
essas subdivisões de ritmo, né? Então vocês têm bastante costume de confundir andamento e ritmo. Aí vocês perguntam, mas que ritmo tem essa música? O ritmo é aquele que está subdividido nas figuras. Agora o andamento pode ser diferente. Em algumas músicas o andamento pode ser livre, vai estar escrito lá um ad livre para o executante, ou dependendo da banda, do grupo, o andamento pode ser modificado pelo regente, por exemplo, né? Ele pode puxar um pouco mais, puxar um pouco menos, mas os andamentos eles costumam vir com uma numeração que é marcada pelo metrônomo. Então o andamento é o movimento rápido ou lento dos sons, guardando sempre a precisão dos tempos do compasso. Então o ritmo tem a ver com essa subdivisão dos tempos dentro do compasso, né? Os andamentos são indicados por meio de palavras, né, geralmente italianas. Aí temos aqui os exemplos, né, que eu vou pedir para depois vocês lerem, senão o vídeo vai ficar muito longo, já está longo, né? As palavras muito usadas são para andamentos lentos, são largo, larghetto, lento, adágio, andamentos moderados, andante, andantino, moderato, allegretto, andamentos mais rápidos, alegre, viva-se, vivo, presto e prestíssimo, que é o mais rápido de todos. E largo seria o mais lento, então. Então você vai ter outras palavras italianas que podem aparecer no meio da música, por exemplo, açaí, bastante, molto, opio, meno, animato. Então às vezes vai aparecer pio, pio moço. Cadê o moço? Quer dizer que é menos rápido, menos, sabe? Açaí, bastante, mais alegre. Então, alegre o açaí. Eu não sei falar direito, gente, a pronúncia do italiano, vocês me perdoem. E o metrônomo, gente, seria aquele instrumento, né? Aquele equipamento que a gente usa para marcar o tempo. Quando a gente não tem um regente, ou né, uma forma de matematizar o tempo certinho, a gente tem o metrônomo. Aqui tem uma historinha do metrônomo, vou pedir para vocês lerem. E a gente tem algumas indicações metronômicas no início da composição, que podem sofrer modificações no decorrer do trecho, se assim determinar o autor. Então esse caráter, né, pode ser indicado por outras palavras também, em italiano, como ritardando, ritenuto, alegando, ralentando. O que acontece? A gente tem um metrônomo. Aqui está simplesmente tentando dizer que o metrônomo não vai ser eficaz para toda música, porque ele é matematizado, ele marca certinho, quadradinho. Só que ao longo da música a gente tem, né, o compositor pode colocar algumas coisas que mudam o andamento. Então pode ser que mude só um trechinho, por exemplo, vai ralentando aos poucos, aumentando. Então o metrônomo ele é muito útil, mas ele deixa a coisa muito quadradinha. E às vezes o compositor não quer isso. Mas ele é um excelente recurso para estudar, principalmente escala, para ajudar a pulsação interna, isso é muito bom. A gente tem sinais de intensidade, que são piano, pianissimo, forte, mesopiano, morendo, diminuindo. São sinais que vão indicando a intensidade do som. Isso aqui não quer dizer que vai diminuir o andamento. É diferente. Sinal de intensidade é diferente de andamento. O sinal de intensidade tem a ver com a quantidade de som, né? Fala assim, com a altura do som, né? Com intensidade, gente. Mais intenso, né? Então, quanto mais forte quer dizer mais intenso. Mais piano quer dizer menos intenso. Aí vocês lembram, vocês devem ter alguns sinais que representam crescendo, né, em italiano, diminuindo, que é o contrário, e você tem aqueles sinais, né, de acentuação, você já deve ter visto na música. E eu não lembro se eu falei, acho que eu falei isso em alguma aula para vocês. Foi de instrumento. Tá, mas são os sinais, né, para indicar que a nota vai ser mais destacada, né, prolongada,
ou se quando ela vai aparecer com esse tem aqui, que significa tenuto, quer dizer que ela vai ser segurada mais tempo, né? Acho que eu já falei isso para vocês sim lá atrás. Aí eu vou trazer aqui um exemplo, né, do Bormio também. Ele traz o exemplo do metrônomo, né? O metrônomo não digital, né? Tá lá, aí mostra um dos primeiros, né? O metrônomo é um aparelho de relojoaria que, colocado dentro de uma caixa de madeira ou plástico em forma de pirâmide, aciona um pêndulo. Então fica um pêndulozinho marcando como se fosse um reloginho mesmo. E determina o tempo. E você consegue marcar, né, a quantidade. Olha, 100 significa que o metrônomo vai bater 100 vezes por minuto. Então quando aparecer no começo da música lá uma figurinha aqui e um númerozinho na frente, quer dizer o batimentos por minuto, os BPM. Então, outra coisa que eu queria trazer para vocês também lerem o Bormio, é porque o Bormio traz umas coisas interessantes. Por exemplo, a gente só chama esse símbolozinho aqui de fermata, mas o nome dele mesmo é coroa. Ele se chama coroa. E a gente costuma chamar ele só de fermata. Mas a coroa ela tem mais de uma função. Ela tem a função de fermata, né? Que é quando ela está sobre a figura, indicando prolongamento, né, do som. De suspensão, quando ela está em cima da pausa. Não quer dizer que o silêncio vai perdurar mais tempo. E pode ter o sinal de parada também. Dela colocada no final, né? Então, só para vocês lerem. Eu vou pedir para vocês lerem isso com calma em casa. Eu queria ter feito um vídeo mais curto, eu já falei isso muito também. O Bormio, então, o Bormio e a Maria de Priori foram nossos materiais básicos aqui. E a parte de apreciação, eu vou pedir vocês uma atividade, se vocês tiverem interesse, que vocês que apresentem as partes de apreciação para mim. Só para ficar uma coisa menos chata, né? Menos cansativa. Então por hoje é isso. Obrigado por terem paciência de assistir o vídeo até aqui e até a próxima.